Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui está o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos ganharem bônus em dobro. Depositou 50, retorna 100, depositou 100, retorna 200, depositou 200, retorna 400, até R$ 1.500 você tem de bônus para retornar com o nosso cupom GODOY1x. Para se cadastrar é muito fácil, o link está na descrição do vídeo, vocês façam o download, façam o palpite vencedor e não se esqueça de botar o nosso cupom quando você for fazer o seu depósito. Você pode aproveitar os jogos de hoje pela Champions League, tem Borussia Dortmund, PSG, Newcastle e Milan e vários outros jogos pela Liga Europeia. Não se esqueça então, 1xBet, Godoy 1x é o nosso cupom, beleza? Bom galera, vamos lá, vamos começar aqui porque tem declaração do presidente em tom de despedida, tem arrecadação que foi aprovada, orçamento, tem uma questão matemática que tem uma confusão enorme sobre algumas questões aí de alguns números. Atleta que já ligou para empresário pedindo para agilizar a aprovação. Tem atleta que tá lembrando o clube falando assim, pô, a gente combinou uma parada lá, hein? Tá na hora de cumprir e tal. Então vamos lá, vamos falar sobre bastante, porque passa por essas negociações aí do Flamengo. Primeiro é que ontem, né, teve ali uma reunião entre o conselho lá, o presidente Rodolfo Landim, e aí já esteve acordado algumas questões. Entre elas, a previsão, né, do orçamento ali do Flamengo passando de 1 bilhão. Mais uma vez, mesmo num ano, né, abaixo, um ano com expectativas esportivas dentro de campo, porque as coisas não funcionaram e tal, então arrecadação acima de 1 bilhão. E aí, vamos lá, para valores de transferências dessa janela. Segundo até mesmo ali o que já havia sido acordado e tal, e alguns números vai chegando. Vamos falar em real, tá, galera? Todos os números aqui a gente vamos trazer na nossa moeda para ficar mais fácil o entendimento. 160 milhões. Então o Flamengo terá, a princípio, de aporte inicial, 160 milhões, né, para trabalhar nessa janela. Contudo, pô, mas 160 milhões? Como é que... Vamos lá, é inicial. E como é esse inicial? O Flamengo ele tem um cumprimento de meta para venda de jogadores de 50 milhões. Passou esses 50 milhões, ele entra para aquele aporte inicial de 160. Gente, uma matemática simples, não tem por que se confundir, não sei porque tem os colegas que estão se confundindo. O Flamengo vendeu 100 milhões, 50 vai para a meta, né, estabelecida lá, objetivo feito, beleza. Sobrou quanto? 50. Onde é que entra esse 50 para o aporte inicial desses 160? Então, no caso, teria 210. Flamengo, na janela passada, vendeu cerca de 300. Se fosse nessa atual, 50 iria, os outros 250 se soma com os 160 iria ter 410. Beleza? Eu acho que a dúvida é essa, tá? Então não tem dúvida, o Flamengo tem 160. Pô, Godoy, me parece pouco. Até porque a galera, né, vai falar dos próximos, a gente vai falar agora dos próximos jogadores, os próximos dois já vai pegar cerca de 70% ali, beleza. Me parece pouco. Cara, de fato, 160 milhões para um clube que negligencia análise de scouts, vai em carta marcada e escuta que vira, empresário vira analista de mercado para você, realmente 160 é pouco. Agora, para um clube que está estruturado, não negligencia a sua análise de mercado, ou seja, ele consegue fazer uma pesquisa assertiva do que é necessário, porque ele tem uma metodologia muito bem aplicada, e ele não vai na grife, não usa futebol como política, seria o suficiente. Beleza? Bom, desses 160 milhões, cerca aí já de 100 milhões de reais, trazendo tudo, já convertendo tudo para facilitar, vai ser utilizado ali em De La Cruz e no Léo Ortiz, aproximadamente. Para começar, o Léo Ortiz, o Flamengo foi tentando ali já negociar com o Red Bull Bragantino e a primeira proposta, né, o Flamengo estava pretendendo ali por cerca de 25, mais ou menos 25 milhões de reais contratar o zagueiro do Red Bull Bragantino. Nós fizemos inclusive um vídeo individual sobre ele, então você que tem a curiosidade de saber, pô, como é que tá o Léo Ortiz, qual a posição ali dele, é zagueiro mais qual lado, enfim... Fizemos aqui um vídeo, o link está aqui para você dar uma conferida e saber um pouquinho mais sobre esse zagueiro que completará 28 anos no próximo mês, no início da próxima temporada ele já completa 28 anos. E aí o Flamengo estava ali cerca de 25 milhões de reais. Contudo, a resposta do Red Bull Bragantino é por cerca de 35. Com essa ali diferença desse valor, e o Flamengo já demonstrou ali uma certa insatisfação porque achou o valor um pouco mais alto, chegou ali ao Léo Ortiz, ao staff do Léo Ortiz, e o Léo Ortiz tem uma coincidência muito semelhante ao do De La Cruz.
tem meio que ali um tratado entre o atleta e o seu clube, de caso aparecesse uma proposta que no mínimo seria satisfatória ao clube e ao atleta, no caso é essa do Flamengo, o clube iria liberar o atleta, não iria segurá-lo. E meio que o Léo Ortiz, hoje ele está lá nos Estados Unidos, né, tá passando lá as férias dele e tal, curtindo lá, beleza, até já entrou em contato com a direção do Red Bull Bragantino, com o seu presidente, porque eles têm esse contrato. Se apareceu algo legal, tinha já esse tratado para não segurar o atleta. Então o Léo Ortiz sabe que a negociação, que o valor é bom do Flamengo, já combinou com o Flamengo questão de salário, tempo de contrato, tá tudo certo. E estaria então o seu atual, né, contrato lá do Red Bull Bragantino sendo um empecilho para ele criar um novo rumo que não está no tratado. Então o Léo Ortiz entrou também já nessa negociação e o Flamengo vai encaminhando a contratação desse zagueiro. Vale lembrar tanto que o Léo Ortiz como o De La Cruz e vários outros jogadores que o Flamengo já veio a negociar, alguns até que não vieram por algumas questões, mas enfim, como a gente falou ontem na live, o Flamengo tem falado com os atletas, o Flamengo está negociando. Antigamente isso seria falado seria aliciado, né? Teria esse, né? Porque vai combinando ali, mas hoje no futebol fica muito subjetivo essa condição. Então o Flamengo já combina com os caras. Então assim, já está muito bem alinhado com eles. E aí parte para o clube, tá? É uma prática que o Flamengo tem feito. E aí uma grande parte desses 160 milhões, praticamente ali só esse atleta pegaria 50%, porque a gente está falando por cerca de 80 milhões ali, porque o Flamengo vai pagar a multa, é o De La Cruz. E o De La Cruz, amigo, em tom de despedida no River Plate. Inclusive, o presidente do River Plate falou ali sobre o De La Cruz, deu uma despistada ali, falou, não recebemos oferta e tal. E aí tem um momento que ele até fala assim, né, admitindo, né, como diz a canção, nada é para sempre. Sou eternamente agradecido ao De La Cruz. Ele teve a chance de ficar livre no passado, né, quando não tinha contrato, e não fez, já acabou renovando. Ele ficou mais tempo do que outro jogador ficaria. Essas coisas eu não me esqueço. E o De La Cruz tem um acordo, né, com o River Plate. Se aparecer uma proposta vantajosa financeiramente para o River Plate, próximo àquilo que o River... Porque o De La Cruz acaba sendo uma fatia de pizza, né? Próximo que dê para comprar essa fatia de pizza que pertence ao River Plate, o De La Cruz aceitando a proposta desse clube, vocês irão me liberar. Então, dentro desse acordo, o Flamengo já acertou com o De La Cruz, questão de contrato, questão de tempo, etc. E aí quando chega no River e agora vai indicando, né, sobre esse pagamento da multa, e a gente já convertendo, vamos falar por cerca de 80 milhões de reais, o De La Cruz é a mesma coisa. Então já chega no River Plate e o River Plate vai, de uma certa forma, assumindo nesse finalzinho aí de que o De La Cruz já está ali meio que negociado e tem um acordo e uma dívida, que ele fala até para o aspecto moral, né, como bem trouxe, fica muito claro, né, a palavra do presidente do River Plate. Então o De La Cruz sendo um atleta do Flamengo, uma vez que o Flamengo conseguiu ali negociar com ele, trouxe essa tal proposta para eles entrarem nesse tratado. Léo Ortiz e De La Cruz engatilhados, é aquele, né? A qualquer momento o Flamengo faz um anúncio oficial dos jogadores e 160 milhões, a princípio, aguardando as vendas. 160 milhões, importante também, lembrar um parênteses. O Flamengo contratou um jogador parcelado. A parcela que entra nesse saldo não é o valor total do atleta, tá? Então o Flamengo pode contratar um jogador de 300 milhões, se dividir em várias parcelas, o valor da parcela que entra nesses 60 milhões, aporte inicial, junto com o valor de venda dos atletas. Claro que a gente sabe que a janela forte do Flamengo também normalmente é do meio do ano, onde ele consegue encaminhado pelos empresários amigos, aqueles jogadores onde vem praticamente, né, sendo liberado, pagando obviamente luva e tal, mas sem o valor da negociação, como o Flamengo tem feito várias vezes. Beleza? Um grande abraço, eu acho que tá bem esclarecido. Tamo junto, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e valeu!